pra você se ver melhor aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar o Questão de Ordem. Programa de hoje, o nosso segundo programa aqui da semana, na nossa semana de trabalho, nós vamos falar de uma parceria internacional que acaba de ser firmada entre a engenharia da UFC, não é? Da Universidade Federal do Ceará, e uma parceria muito interessante na área da ciência com universidades francesas. É um projeto de colaboração internacional entre a nossa Universidade Federal e universidades da França, uma parceria que envolve a FUNCAP, Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. E essa parceria foi objeto, inclusive, de uma série de palestras que aconteceram exatamente nos últimos dias 28 e 29, agora no final do mês de agosto, e essas palestras versaram sobre geometria e otimização de variedades estatísticas. Quem coordenou o evento está aqui comigo e é com ele hoje o programa Questão de Ordem. Estou recebendo aqui o professor Charles Casimiro Cavalcante, professor doutor da Universidade Federal do Ceará. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Telecomunicações. O professor Charles, como eu falei, é doutor em engenharia elétrica, também é mestre em engenharia elétrica e é professor adjunto do Departamento de Engenharia e Teleinformática da Universidade Federal do Ceará. Ele é membro e pesquisador do grupo de pesquisa em telecomunicações sem fio, onde lidera e desenvolve pesquisas relacionadas à aplicação de processamento de sinais em comunicações e otimização da camada física de sistemas de comunicação sem fio. É também, repito, presidente da Sociedade Brasileira de Telecomunicações, que é um fórum de debates e de difusão de conhecimentos na área das telecomunicações. Eu recebo com prazer, mais uma vez, já esteve aqui, inclusive quando eu estava assumindo a presidência da sociedade, eu recebo com muito prazer o professor doutor Charles Casimiro Cavalcante, e vamos nos inteirar sobre esta parceria, não é? Isso é muito importante, uma universidade fazendo parcerias, isso vai gerar recursos para desenvolvimento de pesquisa, isso é muito interessante, porque eu gosto muito e fico muito feliz, professor, quando eu faço programas aqui, quando as universidades públicas brasileiras, elas criam, não é, mecanismos de captação de recursos, não ficam só naquela história que o dinheiro está curto, que a crise, esperando que o MEC aumente o repasse, e numa crise em que nós nos encontramos, isso vai demorar, pelo menos até um outro governo assumir, enfim, quer dizer, nós vamos ter uma eleição, depois da eleição tem a transição, depois assume o presidente, uma série de emergências a serem tomadas, e eu fico muito feliz, a Universidade Federal, inclusive, o Departamento de Engenharia e outros departamentos da UFC, estão aí com essa criatividade, formalizando parcerias que garantem exatamente recursos que não saem do orçamento da União, né, para a viabilização e a viabilidade de pesquisa. Professor Charles Casimiro Cavalcante, a partir de agora comigo, muito prazer recebê-lo. Nós estamos aqui na TV Assembleia e também na FM 96,7. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Ana. Prazer enorme estar de volta. O senhor assumiu quando a sociedade que o senhor teve aqui? Foi. Eu tive, assim, tinha saído o resultado da eleição e estava em processo de, enfim, formalização, assumi em meados de março, mais ou menos. Muito bem. Essa parceria, me fale dela, ela já é um resultado também de uma articulação das próprias sociedades ou é desse grupo que o senhor de pesquisa lá da UFC? Não, na verdade, assim, a sociedade ela se beneficia disso também, mas não chega a ser uma ação fruto dessa atuação da sociedade, né? Ela é fruto dos grupos de pesquisa individuais, como entidades individuais, logicamente suportados pelas universidades, e do interesse em temas comuns. Então, isso surgiu desde a identificação dos parceiros em temas onde eles tinham alguma expertise e nós expertise complementares para poder trabalhar de forma um pouco mais coordenada a atingir problemas, atacar problemas que são relevantes, né, na sociedade, de uma maneira bem geral. E essa parceria ela foi formalizada agora, né? Ela foi formalizada com a concessão do recurso, né, e assinatura, etc., porque isso é financiada
bilateralmente, né? Tem uma parcela que é financiada pelo governo francês, via o Centro Nacional de Pesquisa Científica deles, Sim. na sigla CNRS lá, e no Brasil pela FUNCAP, né? No caso, na verdade, no Brasil é financiado pelas fundações de apoio, da qual a FUNCAP é uma dos seus membros. Então, isso aconteceu agora em maio também, por volta... E aí houve esse seminário dias 28 Esse foi o primeiro, vamos dizer, evento desse projeto, que vai durar 3 anos. Então, foi a primeira vez, porque por ser um projeto bilateral, de cooperação, essa interação entre os membros é muito importante. Então, isso vai ter vários eventos, tanto no lado brasileiro quanto no lado francês. Aqui e lá. Aqui e lá. O primeiro foi aqui, foi esse que começou. No início de 2019, deveremos ter um lá, mais ou menos após 6 meses, a esse. E depois se repete, mais ou menos alternadamente, a cada 6 meses em um dos locais, né? Assim, o projeto, em essência, ele financia essas missões e alguns insumos, digamos assim, para a parte da pesquisa em si, né? Que é eminentemente computacional e também trabalhando com bases de dados disponíveis, né? A ideia surgiu aqui na UFC, professor? A ideia surgiu parte aqui na UFC e parte lá. Então, essas colaborações, elas nunca têm... Interesse mútuo, é? Nunca tem um nascimento, muito bem determinado, porque... Não tem um pai da criança, são vários. Exatamente, são vários pais no sentido de que você identifica parcelas de contribuição de cada um, então um dá uma ideia, outro... E a coisa vai se construindo dessa forma, né? De ter uma identidade múltipla mesmo, porque essa é a ideia. Porque se tiver muita cara só de um, o outro lado perde o interesse, então tem um pouco... Aí, quer dizer, se eu entendi, quer dizer, houve um interesse mútuo, Sim. As duas universidades se articulam e aí viabilizam uma forma de entabolar, né, essa parceria e aí a necessidade, a demanda de recursos Isso. que são, então, repartidos e cada uma cai em campo para tentar captar. Isso. E há por vezes a necessidade de, para você atacar certo problema, você precisar de uma experiência, um conhecimento que você não tem. Então, é justamente aí onde é o interesse. Você se associa com outras pessoas porque aquilo é benéfico para todo mundo. Então, essa partilha do conhecimento, isso é muito importante. Né? Essa é a essência da ciência, né? Assim, a ciência se faz majoritariamente com difusão e conversa, né? Isso é difícil das pessoas às vezes entender e acharem que se tem uma parcela da comunidade científica que é muito fechada entre si, mas é porque às vezes fica sendo difícil para eles exporem isso aí. Mas essa questão da difusão do conhecimento, isso faz uma diferença enorme. Esse conhecimento que nós chamamos de transversal, né, que ultrapassa fronteiras de determinada área, que tem mostrado na história recente da humanidade que saem os grandes avanços, né? Você pode ver isso fugindo um pouco na nossa temática aí da engenharia, mas na medicina os maiores avanços não são necessariamente da medicina sozinha, se junta uma equipe multidisciplinar com físicos, engenheiros, inclusive biólogos, farmacêuticos, etc., que constroem todo um know-how diferenciado e amplificado também sobre certo problema, levando às grandes conquistas, né? A parceria é com a Universidade de Bordeaux, é isso? A Universidade de Bordeaux é, vamos dizer assim, o nosso ponto de contato. A estrutura francesa ela é um pouco diferente da brasileira no sentido acadêmico, porque dentro da universidade você pode ter grupos de pesquisa que são parte da universidade, mas também são parte do conjunto nacional de pesquisa deles. Então, a universidade é o ponto central e esses laboratórios são anexados a esses institutos também. Então, no caso, a Universidade de Bordeaux é o ponto focal, onde a maior parte da equipe está sediada, mas alguns deles trabalham na Universidade de Bordeaux, mas fazem parte, né, do corpo chamado de pesquisadores aí, desses institutos aí, dessa rede. Ô professor, estou aqui com o professor Charles Casimiro Cavalcante, ele é professor doutor em engenharia elétrica da universidade, ele tem doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, mas ele é professor do Departamento de Engenharia e Teleinformática da Universidade Federal do Ceará e preside a Sociedade Brasileira de Telecomunicações. A gente está falando sobre uma parceria da UFC com a Universidade de Bordeaux, na França, exatamente para o âmbito da geometria e otimização de variedades estatísticas. Onde é que houve esse ponto de convergência, professor? E por que foi a Universidade de Bordeaux? Claro que isso faz parte de um intercâmbio que vocês devem ter com a Universidade do mundo todo, de participação em projetos científicos, de pesquisas científicas, de publicações científicas. Sim. Aí se descobre pontos afins. É assim que a coisa funciona. Assim, essa parceria com a Universidade de Bordeaux, ela começou quando eu fui
2013 para um congresso na França, Sim. que é o maior fórum nessa área de geometria da informação, geometria de processos estocásticos, que a França tem uma história científica nesta área bastante forte. Então, eles têm, essa equipe lá se mostrou interessada por algumas das ferramentas que nós estávamos mostrando no congresso, e as aplicações que eles tinham interesse eram justamente aquelas que a gente estava buscando para testar os nossos métodos como sendo válidos para eles. Então, foi aquele casamento, né, de você enxergar a complementaridade. Hipóteses, né? Que você, assim, a gente divulgou os resultados, eles divulgaram os resultados e a gente disse, olha, se nós conseguíssemos uma maneira de ter financiamento para trabalhar em cooperação, a gente pode andar um pouco mais rápido, imaginar que 1 mais 1 vai ser mais do que 2, porque essa é a equação que sempre se procura em ciência. Tá? Então, foi uma questão, digamos, natural ao meio científico, ou seja, cada um expondo seus resultados, mas com aquele espírito de procurar no outro também uma maneira de complementar ao seu tema. Essa parceria, ela é uma parceria que pode gerar uma aplicação em várias áreas, é assim? Sim, várias áreas. A otimização, finanças. Finanças. Porque telecomunicações com finanças, o nosso público, quando a pessoa, peraí, Renato, telecomunicações, telecomunicações sem fio, que é celular, o pessoal faz logo a menção. E o que é que isso tem a ver com finança, com aprendizado de máquina, modelagem estatística? Muito bem. Que é variedades estatísticas. O que é que tem a ver, professor? Então, essa é uma dúvida. Porque o nosso público leigo, né? Sim. Quer dizer, alguém pode até estar por dentro desse assunto, mas... E esse é um tema, vamos dizer, essa sua pergunta, ela é importante, principalmente porque hoje um dos desafios da ciência, na minha visão, é a capacidade de atingir o público mais amplo, leigo ou não, mas que eles entendam a necessidade daquela parte do conhecimento ser amplificado para poder conseguir obter de retorno. Exatamente. Então, pegando o seu gancho aí que você perguntou, em finanças, assim, engenharia é um processo, O pessoal, quando liga engenharia, pensa logo construção de um prédio, cálculo, cálculo de engenharia civil, etc. Nós estamos falando aqui de engenharia eletrônica, né? Eletrônica, elétrica, telecomunicações, engenharia de computação. São todos termos que hoje modelam uma certa área, ou podem ser colocados, são um segmento não mais moderno, mas um pouco mais refinado em aspectos de maquinário. Por exemplo, você imaginar um celular, imaginar um guindaste, eles têm uma logística de refinamento muito diferente da sua operação, embora totalmente importantes nas suas partes. Então, esse conhecimento pontual que se tem, se passa por grande parte em estudos de aspectos matemáticos. Engenharia, em essência, é um refinamento da matemática visando um problema prático. Então, quando você olha, por exemplo, que um celular, falando de telecomunicações, você gostaria que ele a bateria dele demorasse semanas, se possível, dias, e que você estivesse usando tudo isso. É aí onde entra essa palavra-chave que a gente fala de otimização. Como é que eu projeto para poder usar da melhor maneira possível as suas demandas e ainda com essas restrições? A bateria não pode desgastar tão rápido, não pode emitir tanta radiação, não pode... Então, essa é a grande questão. Então, esse processo de otimização, ele é encarado, ou ele é encontrado em vários outros momentos. Finanças não é diferente. Quando você está escolhendo, você que eu digo, o investidor, alguém que está atuando no mercado, que está buscando comprar ações, se compra não uma ação, e não só a ação de uma empresa, porque você pode, por uma eventualidade, a empresa ter algum problema. Então, se diversifica essa aplicação. E aí é onde entra a questão da otimização. Se eu vou otimizar ou se eu vou comprar de várias empresas, quais empresas eu vou usar? E aí é onde entram as mesmas ferramentas que nós falamos, que servem para um processo de telecomunicações, de transmissão e recepção de imagem, um sinal qualquer, de voz, de dados, como também para o mercado financeiro, aprendizado a partir desse tipo de comportamento, de qual seria a melhor maneira de você reproduzir aquilo via, não necessariamente o uso a inserção de um ser humano no processo, mas uma máquina poder fazer isso, porque isso tornaria a coisa mais rápida. Vocês estão lá desenvolvendo aplicações, que por isso a parceria para fazer a testagem, e isso, em breve, vira tecnologia. Isso vira tecnologia. Isso vira para
o público, né, para a sociedade, isso é percebido como tecnologia, como um benefício direto. Como é que isso vai parar, por exemplo, lá na Samsung e vira um aplicativo de celular? Por exemplo... Quem paga por isso e onde paga? Essa tecnologia, ela tem um custo. Sim. Ela pode virar uma patente, ela pode virar uma marca. Aí é onde entra, assim, o dinheiro, entre aspas, em tecnologia se faz via essa proteção da propriedade intelectual. O conhecimento que você transforma em alguma maneira de ser produzido ou reproduzido é o que determina esses equilíbrios de mercado. Quando a gente vê, você mencionou uma empresa de produtora, né, de eletrônicos, quando você imagina que de vez em quando a gente vê na televisão e diz, olha, a empresa X processou a empresa Y por quebra de patente, porque eles negociam entre si. Você tem alguma coisa que o outro não tem e ele quer usar. Isso é muito importante. E terminam usando, mesmo tem muito isso na espionagem industrial, e mesmo você faz uma espécie de uma cópia, né? Quer dizer, você estuda o concorrente, faz um programa afim, quer dizer, na verdade, você está vendo um plágio, vamos usar uma linguagem da música, né? Mas aí é onde entra a questão da proteção intelectual. A maneira de você descrever o que você fez, ou o que você pretende que seja feito, é muito importante, porque isso é uma linguagem um pouco técnica e muito mais jurídica. Ela transforma aquilo de uma forma que, se a outra empresa copiar, e você conseguir mostrar que ela copiou a sua receita, porque aquilo é público, uma vez que você registra e você diz, olha, daqui a minha receita é essa. Então, você pode processar justamente por isso. Ele está usando a mesma receita que eu fiz. Embora algum ingrediente você possa ter mudado, mas se a receita foi exatamente a mesma, você pode achar uma maneira de dizer, olha, isso é meu e não dele. Então, é aí onde entra a questão. E onde é que se identifica a proteção do produto intelectual? Você tem que ter o produto. E aí é onde entra a necessidade de investimento ou de pesquisa nessa área, porque se patenteia ou se busca proteger o que você tem de conhecimento. O conhecimento é a grande chave dessa questão. O senhor está dizendo é interessante, para dar aqui um exemplo prático. Eu estava assistindo um seriado esse final de semana, na Netflix, e ele se passa ainda no tempo do SMS. Aquele seriado Bates Motel, ainda era o SMF, quer dizer, já tinha celular, já era o celular mais touchscreen, já tinha touchscreen, mas não tinha ainda o WhatsApp. A conversa era SMS, né? Quer dizer o WhatsApp já foi um avanço do SMF, que você manda, além da mensagem, você manda vídeo, você manda foto. E quem desenvolveu, né, quer dizer, tem concorrente, mas ninguém sabe quem são, porque as pessoas... O WhatsApp que é do Steve Jobs, né? Quer dizer, foi uma... o WhatsApp foi comprado, né? Comprado pelo Facebook. Pelo Facebook, do Mark Zuckerberg. Exatamente. Assim, Exatamente, porque foi uma ideia revolucionária. Eles compraram e foi a empresa, se eu não estiver enganado, foram 16 bilhões de dólares. O cara que desenvolveu o WhatsApp deu uma... Eles são russos, eu acho, assim, enfim... E ficaram bilionários, assim, da noite pro dia, porque eles tiveram uma ideia, entre aspas, bastante simples na cabeça deles, mas que também teve um impacto, assim como outros. Você mencionou o Netflix também teve uma ideia interessante. Eles, olha, todo mundo sai de casa para ir procurar locadora, e que tal você... Locadora acabou, né? Quer dizer, hoje... Que tal eu ter a locadora dentro da minha televisão? Então, essa forma, isso é uma ideia. Você pode proteger a ideia, mas você pode proteger o produto, você pode proteger várias coisas, como se protege música também, com toda aquela questão. Aí é onde entra a questão. O Brasil não pode ficar fora disso, de participar dessa construção, porque senão nós sempre estaremos pagando royalties para consumir o que os outros fizeram. Exatamente. Imagine como seria interessante que o WhatsApp tivesse sido desenvolvido no Brasil e que tivesse sido aqui no Ceará, por exemplo. Assim, o impacto que isso teria na vida das pessoas locais, assim, a tecnologia que isso ia gerar, o ciclo positivo que isso geraria. Olha, o meu colega fez, eu conheço, eu posso fazer também, isso tem um impacto muito grande. Aí a gente volta à questão de ciência básica, né, do aspecto do projeto que nós fazemos, que embora não seja tão básico, ele visa utilizar ferramentas que são pouco conhecidas do público em problemas muito importantes, como, por exemplo, reconhecimento de imagem, detecção de áreas em imagens médicas, por exemplo, transmissão e recepção de sinais de telecomunicação de uma forma bem ampla, quer sejam imagens,
quer sejam... Isso aí o senhor está falando aí já em uso, por exemplo, na medicina, né? Também na medicina. É uma das áreas que a gente visualiza que é importante ou que vai se beneficiar também dos métodos. E melhora hoje a qualidade, por exemplo, de muitos dos exames, né? Isso. Essa questão de imagem. Né? Porque o imageamento, ele é Imagina antigamente, né? Quando o cara ia deduzir o que o sujeito... Hoje você vê o interior da cabeça do sujeito, do cérebro, etc. Então, mais ou menos. Toda essa parte aí, tentar fazer o link com o que você perguntou no início, tem a ver com essas palavras de otimização, geometria, porque imagina o cérebro, ele tem um formato meio cilíndrico, né? Um pouco esférico. Todas essas questões, elas são relacionadas e isso volta a uma questão. Olhando por o ponto de vista... Aquela máquina ela é programada para fazer isso. Esse programa, a linguagem, exatamente. Tem a ver com ciência, com matemática. Isso. O que se faz na essência do processo. Na né? essência do processo. Não necessariamente você precisa nem produzir o equipamento, mas a forma como ele vai ser produzido, se você interferir nisso, você gera conhecimento, proteção de Eu achei interessante que os temas são muito interessantes. Aprendizado de máquina. Esse como é que a máquina vai aprender? Isso, esse aí é o tema quente da moda. Assim, é o tema... hoje ganham certas facetas, né? Por exemplo, inteligência artificial é bastante ligado a isso aí. Inteligência artificial, nada mais... Isso ficou muito popular por causa daquele filme, né? Isso, do Spielberg. Mas hoje em dia ganhou um mercado, em particular no Brasil ainda pouco, porque nós temos um mercado... Na verdade, não mercado, mas assim, a gente tem pouca empresa que investe nisso. Mas as que estão investindo muito. Aprendizado de máquina é quando você tem a capacidade de fazer uma máquina aprender ou inferir sobre coisas que ela não está vendo ou que não estão muito claras. Imagine, de novo, assim, se você quisesse olhar o seu caminho para casa a partir daqui do estúdio, você olharia talvez as informações assim, a avenida A, B e C estão engarrafadas, então você tem na sua cabeça, então isso quer dizer que se eu fizer um caminho alternativo, eu vou conseguir chegar mais rápido. Mais rápido. Então, mas isso para um ser humano é mais ou menos tranquilo, porque nós temos uma capacidade de processamento considerável. Agora, como é que um computador, ele consegue, olhando alguma coisa, algum conjunto de dados, lhe dizer, vá por esse caminho porque é melhor? Se ele conseguisse saber assim, olha, eu sei a quantidade de tempo que os carros estão passando em meia dúzia de sinais no certo, qual o caminho melhor para fazer, baseado só nesse dado, assim. Então, esse processo desse aprendizado, que para a gente é dizer, então se eu souber quais são os sinais, quais são os pontos de cruzamento que estão um pouco mais demorados, eu sei qual é o caminho que vai me ser menos favorável. Então, essa parte de fazer a máquina entender, de você dar poucas regras para ela, para poder ela começar a entender, tem sido uma área de pesquisa muito frutífera e é isso que move, grosso modo, várias empresas muito grandes, Facebook, Google, Amazon. Quando você clica em algumas coisas, em alguns sites pelo Google, por exemplo, e ele lhe sugere algumas outras questões, é porque ele está aprendendo o seu comportamento. Ele diz, olha, se você procurou o livro e gosta desse tipo de livro, é muito provável que você goste também desse outro. E aí começa a aparecer aqueles links que você não sabe de onde veio, mas na verdade aquilo é um algoritmo simples que está sendo adaptado para descobrir o seu comportamento. E o que é que mudou nos últimos tempos para cá? É só a quantidade de dados, porque hoje em dia a gente tem tanto dado sobre todo mundo que aí fica mais fácil, né? Fazer isso com meia dúzia de sinais é uma coisa, mas se eu soubesse o tempo médio de cada sinal de Fortaleza, talvez fosse mais fácil fazer isso. Mesmo para mim e para o computador. Mas essa informação existe, né? Essa informação existe. A AMC tem essa informação, a central. O problema não é a informação, é o que fazer com ela. O que fazer com ela. É o que fazer com ela. Teve um evento aqui na Assembleia, faz alguns anos, professor. Estou aqui com o professor Charles Casimiro Cavalcante, da Universidade Federal, presidente da Sociedade Brasileira de Telecomunicações, e versou sobre o conceito de cidade inteligente. Sim. O que é a cidade inteligente? É exatamente a cidade que consegue trabalhar potencializar esses dados para facilitar a vida. E eu já vi uma reportagem na televisão, eu não me lembro onde é a cidade, eu acho que é no Japão, não sei se é nos Estados Unidos, em que, por exemplo, já se usa um aplicativo em paradas de ônibus, em que o cidadão, ele chega na parada do ônibus, ele sabe quanto tempo clica ali para qual ônibus que ele passa ali, quer dizer, para onde ele vai, e ali dá, primeiro, o tempo de chegada do ônibus, o caminho, a perspectiva da viagem, em que ele pode, por exemplo, escolher, não, se eu for por esse ônibus aqui, eu vou demorar meia hora. Esse ônibus aqui, embora me deixe 2 quarteirão antes, mas eu ganho 20 minutos, então para mim é mais negócio. Quer dizer, essas coisas
são fáceis, e isso é fácil fazer. Por que o Brasil não investe nisso? Eu acho que um prefeito de cidade porque hoje o tempo é crucial. Sim. A cidade de Fortaleza, por exemplo, na hora dos engarrafamentos, ela já está Saturada. Né? Saturada. Quer dizer, e esse tipo de alternativa, porque tem aquele negócio, aquele computador de carro que você diz, mas aquela voz daquela mulher não diz nada. Ali é assim, vire à direita em 200 metros. Ela está me dizendo um caminho, mas ela não me diz se tem engarrafamento, se eu posso... Alguns aplicativos, pegando esse seu exemplo aí do tráfego, eles até dizem, olha, aqui mude de caminho, por isso, mas eles dependem de uma questão muito importante, que é os outros usuários do mesmo aplicativo estarem reportando e dizendo, aqui tem um engarrafamento. Esse modelo que a gente está falando de aprendizado de máquina, é que a máquina ela começa a ter dados do tipo assim, o sinal X começou a ficar no piscante, está mais parado, menos parado, e ela começa a entender, isso quer dizer que o trânsito está parado. Você acha que um dia, por exemplo, a universidade ou uma federal, um dia que eu digo em breve, sim, porque essas coisas urgem, né? Ninguém pode demorar. A gente poderia sonhar aqui em Fortaleza com... Olha, eu sei que isso demanda, primeiro, o foco, um projeto e até recursos para desenvolver isso. É isso que eu ia dizer, assim, o conhecimento técnico, ele já existe instalado. Nós temos não só já instalado, como também pessoas interessadas em criar startups, alguma coisa do tipo, para poder desenvolver esses projetos. Eu até imagino que tem alguém pensando nisso. O interesse de trabalhar nisso também, você está mencionando tráfego, mobilidade urbana, que é um aspecto importantíssimo. Associado a isso, tem outras questões que em Fortaleza também é uma cidade que não se comporta tão bem isso por conta da nossa geografia, né? As ruas são um pouco estreitas, são estreitas. Então, as nossas quadras. Assim, o modelo da cidade ela foi pensado para um fluxo de carro muito menor. Muito menor. Então, quando tem, por exemplo, alguma coisa que uma ambulância precisa se deslocar... É uma loucura. É uma loucura. Todo mundo fica se espremendo, e nem sempre dá a vazão que a ambulância necessita. Não dá. Então, 13 de maio ela jamais pode passar ali. Não tem condição. Então, assim, toda essa questão de informação para saber se o trânsito flui, se o ônibus vai chegar, e que se uma ambulância for passar, o sistema poder dizer assim, libera toda a via para essa daqui, porque a via transversal está sendo ocupada pela ambulância, bombeiro, carro de polícia, etc., que estão indo atender certo chamado, isso já existe todo esse know-how. O que falta é investimento, porque há uma necessidade de investimento, quer seja físico, para comprar equipamentos, quer seja para também empregar, porque há um sistema todo dessa manutenção. A gente está fazendo uma proposta agora de projetos, no modelo também do sistema que o Estado está interessado, né, num outro ponto que não parece tão relacionado, mas que é extremamente relevante, que é monitoramento de recursos hídricos. Água também é um produto... Quer dizer que a Universidade Federal está trabalhando? Nós estamos construindo, junto com o pessoal do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, um modelo que utiliza essas tecnologias de monitoramento remoto para poder saber qual é o nível dos reservatórios de água do Ceará, como é que você pode otimizar. Gerenciar melhor isso. Exatamente, é melhor tirar a água do açude número 32 ao invés do número 45 para aumenta a vazão ali, diminui aqui. Mas isso tudo passa pela necessidade de ter acesso a essa informação, que hoje ela é feita. E ela tem que ser precisa, né? Exato, hoje em dia ela é feita de uma maneira bastante ainda artesanal. Tem que ir alguém lá para medir, olhar na rede. Tem o companheiro de monitoramento, mas aí o cara tem que botar a coisa dentro do rio. Exatamente. Então tem que colocar. Então, assim, hoje em dia, os órgãos de gerenciamento, né, de gestão, eles não têm esse acesso a essa informação em tempo real, que nos grandes centros isso já existe. Então, há projetos, há know-how instalado, há interesse de desenvolvimento de tecnologia. Inovação, né? Nós precisamos avançar nisso. Né? Mas a parte de financiamento ela é extremamente importante, porque também não adianta só ter a vontade, porque há custo envolvido, obviamente, né? Imaginado com você. Mas eu acho que recurso tem, né? Você tem fundo de pesquisa aqui, quer dizer, basta ter a decisão de... Isso, mas quando você coloca numa escala de uma cidade, do porte de Fortaleza, que nós estamos falando de 3 milhões de habitantes, pegando de novo só o caso da mobilidade urbana, imaginar toda parada de ônibus com algum equipamento não é um custo desprezível. Você pode começar num projeto menor para poder até ver se funciona, mas isso tem também o seu impacto. Então, ou seja, assim, não se pode prescindir de nenhuma dessas etapas. Investimento, know-how instalado, que esse já tem,
interesse também já tem, mas a gente ainda precisa que todos esses elementos, né, os atores desse processo, eles atuem de forma mais colaborativa, talvez. Estou aqui com o professor, ele é doutor em engenharia elétrica, é professor da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Engenharia de Teleinformática, e ele é presidente da Sociedade Brasileira de Telecomunicações, o doutor Charles Casimiro Cavalcante, e ele está falando exatamente, a gente começou a falar de uma parceria entre a UFC e a Universidade lá de Bordeaux, na França, que foi objeto de um encontro dias 28 e 29 agora de agosto. Professor, como é que foi o encontro? Eu estou vendo aqui o temário, né? Foi, inclusive, as palestras foram ministradas em inglês, não é? Isso. Teve o professor Lionel Bonbrum, na Universidade de Bordeaux, teve do Bordeaux, professor Jorge Soares de Lira, da UFC, professora Fátima Medeira, enfim, e o senhor foi o coordenador. Isso. Onde é que chegamos aí com esse encontro? Então, que foi, digamos assim, o pontapé inicial da parceria, né? Nós, como eu disse, foi o primeiro evento, né, dessa colaboração financiada por esse projeto. É importante dizer, inclusive, que esse bloco de projetos, que é uma colaboração bilateral. Então, é assim, é o Brasil com a França. Não é uma coisa bem de Fortaleza, mas por uma coincidência... Ah, é o Brasil. É o Brasil. Mas dos 4 projetos que estão sendo financiados, 3 são de Fortaleza. Então, são do Ceará. O outro é de onde? O outro é da Unicamp, em São Paulo. Então, assim, isso é para dar uma noção para o público que a gente não está distante do restante do mundo, né? Isso é importante. Então, isso foi muito importante, né? Outros são do curso de computação, da UFC também, vinculado a problemas como esse que você mencionou, de aprendizado de máquinas, com outros ferramentais também, gerenciamento de grandes bancos de dados, coisas do tipo. Então, o que nós fizemos nesse primeiro workshop, né, que nós chamamos, com as palestras e a coisa, nós, vamos dizer, identificamos as primeiras linhas de ação, identificamos problemas que são relevantes, tanto para um lado quanto para o outro, né, Brasil e França, ferramentas que serão utilizadas para diversos aspectos, e ação, envolvimento de quais serão os alunos que poderão ser envolvidos no processo, porque recursos humanos é sempre uma questão essencial. Alunos também vão participar. Serão parcela diretamente, vamos dizer, serão alunos já quase concluindo. Eles são alunos normalmente de pós-graduação, porque já exige um nível de formação um pouco mais, ou melhor, não de formação, mas um pouco mais de maturidade. Não é um aluno de graduação, de pós-graduação. Bom, como o projeto está iniciando, ainda tem 3 anos, é provável que alunos mais ao final do curso, eles possam já se engajar e, iniciando uma pós-graduação, venham a ser, vamos dizer, parte, né, também do corpo de pesquisadores. Então, nós fizemos a identificação de algumas temáticas, né, essa parte de finanças, como você colocou, é uma parte importante. A parte de processamento de imagem, que é de extrema relevância, não só no Ceará, como na França também. Então, tem sido tratado de forma bem importante, né, assim, tem ganho bastante destaque nessa questão do projeto. E as próximas etapas, né? Como é que nós vamos fazer, quais serão as sequências, planejando já um pouco também o próximo workshop. O próximo encontro é em janeiro. Já, assim, ainda essa oscila um pouco, mas é no início do ano, final de janeiro, começo de fevereiro, provavelmente. Lá na França. Lá em Bordeaux, lá na Universidade de Bordeaux. Muito bem. O professor, o grupo que o senhor coordena, e eu abri aqui o programa, professor, só antes dizendo isso, eu destaquei o fato, isso é importante, de a universidade buscando parcerias, recursos fora do orçamento da universidade, fora do orçamento federal do Ministério. Porque se fala muito que o dinheiro está curto e está. Nós estamos numa crise sem precedente. O país foi jogado num buraco sem fundo, quer dizer, sem fundo, vírgula. Eu acho que o Brasil vai dar a volta por cima, não é possível. Mas, enquanto isso, a vida segue e as pessoas precisam. Sim. E eu quero saudar aqui essa iniciativa, porque o mundo não acabou. Não é? Isso é importante. Vocês conseguiram viabilizar um projeto, uma ideia, formataram, viabilizaram, com recurso extra-orçamento da universidade, que provavelmente a universidade não teria recurso para isso, muito menos se fosse atrás do Ministério da Educação. Isso é importante. Essa questão do financiamento de pesquisa, ela é um aspecto também chave nesse processo. Quando a gente fala que precisa ter financiamento, a gente não está falando também só do orçamento do Ministério da Educação, que é importantíssimo, sim. Mas não pode ser encarado como único. Principalmente em áreas como a engenharia, que tem uma proximidade maior
com áreas do setor produtivo, que têm interesses em problemas mais práticos. Não é o caso, por vezes, de outras áreas que têm áreas mais básicas, mas que essas também são extremamente importantes. Por exemplo, na equipe do projeto, a gente tem gente do Departamento de Matemática e de Estatística da UFC, que são essenciais ao projeto, mas que eles teriam mais dificuldade se o processo fosse por lá, porque é difícil imaginar uma empresa ou imaginar uma fundação, talvez, buscando no Departamento de Matemática, como primeira parte, sim, um interesse. Mas essa tem sido, digamos assim, a tônica do dia a dia, buscar novos recursos. Para esse projeto, por exemplo, de monitoramento de sistemas de água, a gente tem uma parceria também com a Suécia. Esse projeto já está em andamento. Tem um projeto financiado pela CAPES também, mas em outra linha, digamos assim, né? Mas também com outra equipe, não é mais com a França, agora é com a Suécia, né? O Instituto Real de Tecnologia de lá. O Estado participa de alguma forma? O Estado participa porque a gente vai ter interação junto com a CAGES para poder testar os modelos dentro do nosso sistema hídrico aqui e de distribuição. Tem a COGÉ, né, que é a Companhia de Gestora dos Recursos Hídricos. Porque são dois elementos que são diferenciados. O projeto que a gente está colocando, de novo, nesse contexto de conectividade, você mencionou as paradas de ônibus, a gente está querendo fazer isso num contexto um pouco mais baixo, de canos mesmo, por exemplo, para monitorar a qualidade e diminuir a perda de volume de água que nós temos, que no Ceará é altíssima ainda, né? Embora o estado seja... água não é uma coisa que nós temos em sobra, mas ainda se perde bastante. No Brasil, de uma maneira geral, o Ceará é porque pode se dar menos ao luxo do que outros locais. Então, tem essa questão, então essa busca é incessante. Essa não é uma busca unicamente nossa, né? Os pesquisadores de quaisquer áreas estão sempre nessa luta por recursos, de onde quer que possam aparecer, para viabilizar estudos dessa natureza, que a sociedade, que esse é sempre o fim, a sociedade se beneficiar desse conhecimento que é produzido. E esse trabalho é realizado lá por esse grupo que o senhor coordena? Isso, é produzido por... Grupo de Pesquisa em Telecomunicações Sem Fio. Isso. Que é um centro de pesquisa com conhecimento sobre telecomunicações sem fio e disponibiliza esse conhecimento em parcerias técnicas e científicas com entidades públicas e privadas. Exato. Isso é muito importante. Professor, como é que vai a sociedade brasileira? Está indo bem agora. Telecomunicações. Está... Sim, agora nós teremos, em meados de setembro, iniciando dia 16. Já agora, nesse mês? 16 vai ter o Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, que é o fórum anual onde essas pesquisas vai ser em Campina Grande. Ele é um evento sempre itinerante, né? Então, ano passado foi no interior de São Paulo, esse ano vai ser em Campina Grande. Deve ser definido agora também. Tem alguma razão especial para ser em Campina Grande? Não, assim, essa escolha desse local, ele é por manifestação dos interessados. Então, o grupo de Campina Grande, que é uma região também muito forte em tecnologia, manifestou interesse e, bom, enfim, foi a proposta, digamos, vencedora. Claro. Então, a gente vai ter esse evento, né, o nosso evento anual, agora acontecendo a partir de 16, né, 16 a 19 de setembro. Muito bem. Professor Charles, eu queria agradecer e parabenizá-lo, e a gente tem mais é que esperar, né, bons resultados, né, dessa parceria que está só começando lá com a Universidade da França. São 3 anos aí de muitas pesquisas e que chegue a bom termo. A gente torce para que isso, evidentemente, avance e a gente saia ganhando com isso, com certeza, né? Porque isso é uma troca. Eles estão nesse negócio porque eles se interessam também com o que está acontecendo aqui. Exatamente. Ou seja, é uma via de mão dupla. Exatamente. Então, essa é a essência da pesquisa, né? Assim, que seja via de mão dupla e todo mundo se beneficie. Compartilhamento. Não é uma competição. Né? Não é uma competição, é uma cooperação. Ganham todos. Ganhamos todos. Obrigado, professor. Prazer. Mais uma vez. Obrigado por ter vindo. Fiquei muito feliz mais uma vez em tê-lo aqui no Questão de Ordem. Professor Charles Casimiro Cavalcante, que é da Universidade Federal, é presidente da Sociedade Brasileira de Telecomunicações. O programa Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.